Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas meu nome é Ieda Guimarães e eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Dia 2 de junho de 2022, eu passei por uma cirurgia bariátrica, cirurgia de redução de estômago, porque 2 anos antes eu fui diagnosticada como quem estivesse entrando na menopausa precocemente, devido ao excesso de peso e as minhas vitaminas não estavam sendo absorvidas pelo corpo. Então eu fui indicada para fazer a cirurgia bariátrica por conta que eu precisava reduzir de peso muito rápido, uma grande quantidade de peso em pouco tempo. E em 2/6/2022 eu fiz essa cirurgia bariátrica, fiz a cirurgia num dia, no outro dia recebi alta, vim para casa. E esse protocolo da cirurgia bariátrica é muito tranquilo, é feito por vídeo a cirurgia. Você fica 7 dias tomando líquido, os próximos 7 dias na comida pastosa, e nos próximos 7 dias você volta a comer comida sólida, em menos quantidade, óbvio, mas vida que segue. 2 dias depois eu comecei a sentir muita dor. Eu sentia muita dor no estômago, só que eu pensava, acabei de fazer uma cirurgia bariátrica, então deve ser normal essa dor. E começou com uma sequência de vômitos, começou com febre e eu sentia muita dor abdominal, bem no pé da barriga, assim, como dizem, Sentia muita dor abdominal, muita dor abdominal. E aí eu falei, eu vou retornar no médico porque não é normal. Mandei mensagem pro médico, ele falou, é o processo da cirurgia, da cicatrização e é só aguardar. Só que pra mim não tava normal, porque eu não conseguia dormir deitada, porque me dava ânsia de vômito, eu não conseguia... eu tinha que dormir sentada por conta de refluxo, eu tinha que ficar sentada o tempo todo, eu não conseguia deitar. Eu deitava, meio que parecia que os gases mexiam lá na minha barriga e me dava vontade de vomitar. E eu insisti e voltei no médico. E aí ele falou bem assim, vamos fazer o seguinte, eu vou passar, como a gente, para fazer a cirurgia, a gente injeta muitos gases na barriga, isso daí deve ser gases, eu vou passar um outro remédio para você estar eliminando esses gases. Ok, fiz. Tomei esse outro remédio. Nesse meio tempo que eu tomei esse outro remédio, piorou mais a minha situação. Comecei a sentir muito mais dor e vomitar muito mais. E aí eu voltei com ele no outro dia. E aí ele falou, vou pedir um exame de imagem. Ele passou uma tomografia. Eu fui fazer a tomografia, saí de lá, fiz a tomografia. Fiz, no outro dia eu mandei o resultado da tomografia pra ele, que já era fim de tarde. Tá, quando ele viu o resultado da tomografia, ele me mandou mensagem e falou assim, Ieda, eu vou pedir para que você refaça essa tomografia. Aí eu, por quê? Aí ele, porque deu uma alteração que pode ser reversível pelo próprio corpo ou não. E a gente vai ter que analisar direitinho. E aí eu fui, refiz a tomografia e mandei para ele. Assim que eu mandei para ele a tomografia, ele falou o seguinte, Ieda, a minha enfermeira vai te mandar os papéis todos agora. Você vai precisar se internar que amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô no hospital pra te operar. E eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, deu uma obstrução intestinal e é muito grave, porque os gases não estão saindo, por isso que estão voltando tudo pela boca, por isso que você tá vomitando muito. E aí ele falou que eu precisava fazer essa cirurgia com urgência. E eu fui, imprimi os papéis todos, fui pro hospital. Nesse meio tempo que eu fui pro hospital, só que assim, eu não conseguia andar de dor. Eu sentia muita dor no pé da barriga, eu não conseguia andar, eu não conseguia me virar, eu não conseguia me mexer. Minha mãe me levantando, tentando fazer com que, eu entrasse no carro, e eu fui deitada no banco de trás do carro, só que tremia, eu gritava. Cheguei no hospital gritando de dor, me colocaram na cadeira de roda, me empurravam na cadeira de roda, trepidação na cadeira de roda fazia que eu gritasse. E aí, e o médico fez a carta de internação porque eu não tinha nada no hospital, e era um hospital particular. Eu não tinha nada, ele só mandou ir lá com a carta e pedir a internação. E qualquer coisa deixou o número dele. Eu cheguei lá, aí ela falou bem assim, ele tá agendada a tua cirurgia? Eu falei, não tá agendada, eu passei por uma cirurgia aqui há 3 dias atrás e deu um problema, o médico pediu pra eu vir aqui com essa carta e que ia me internar. Ela falou, tá, mas o processo não é assim. Eu falei, bom, então eu vou ligar pra ele. Liguei pra ele, ele conversou lá no hospital, me internaram no hospital, os cuidados do médico, só que até o plano autorizar esse procedimento, que demora um pouquinho, eu não podia tomar nenhuma medicação, porque eu não tava sobre a internação ainda. E lá eles nem aceitam medicação paga, nem nada.
E aí eu desesperada com dor, e aí eles não me deram nenhuma medicação enquanto não saíram a internação. Quando saiu a internação, eles vieram com um Tramal. Tramal. Tomei o Tramal. No momento, assim, naqueles 5 primeiros minutos, aliviou a dor. Daqui a pouco voltou a doer de novo e eu gritava de dor. Eles falaram, ó, quando você for pro quarto, a gente dá uma outra medicação. Fui pro quarto, quando eu cheguei no quarto, não passava a minha dor por nada, eles foram me aplicando morfina. Então, eles aplicavam morfina, em poucas quantidades, é óbvio, né? Mas eles aplicavam morfina. E eu fiquei das 7 horas da noite, que foi o horário que eu internei, até as 5 horas da manhã tomando morfina. E eu tenho um problema de asma, né? Eu tenho um problema de asma, então pra eu fazer a cirurgia bariátrica, eu tive que passar pelo pneumologista, tive que fazer uma série de exames, eu tive que fazer a mudança da minha bombinha para uma bombinha mais potente, porque como eu ia passar por uma intubação, né? E quem tem problema asmático corre sérios riscos de não conseguir voltar. E aí eles estavam preocupados com isso, mas aí eu fiz todo o procedimento, fiz um mês de tratamento do pneumologista para poder fazer a cirurgia bariátrica. Nessa cirurgia, como foi às pressas, eu nem passei pelo pneumologista, não fiz nada. Só fui, me internei, no outro dia o médico tava lá e eles falaram, você trouxe a sua bombinha? Eu falei, trouxe, porque eu ando com ela, então vamos fazer o seguinte, você vai usar a sua bombinha no centro cirúrgico, me buscaram no centro cirúrgico, e aí chegou lá, o médico falou bem assim, ó, trouxe a bombinha? Eu falei, trouxe. Aí o anestesista que tava lá, né, ó, você vai precisar puxar a sua bombinha e pra gente poder dar anestesia. E aí tá, eu tentava puxar a bombinha, só que eu não tinha força, porque eu tava com muita dor. E aí eu não consegui fazer o uso da bombinha direito, né? Inalar tudo da maneira como deve ser inalado, né? E aí ele falou assim, ele falou, ó, Ieda, você precisa fazer a bombinha. E eu não conseguia. Aí ele falou, eu só lembro assim, que ele falou assim, ó, não tenho mais tempo. Amarra e dá anestesia. O meu médico falou, eu só lembro disso. E aí ele foi, o anestesista deu anestesia, né? Eu tava dormindo. Quando eu acordei, e isso eu lembro que eu fui pro centro cirúrgico, era 5h50 da manhã, mais ou menos. Umas 6 horas eu já tava na sala de cirurgia mesmo, foi muito rápido o processo. Eu lembro que quando eu acordei, era por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E aí eu falei assim pro médico, aí eu tenho uma notícia boa, uma ruim. Qual você quer saber primeiro? Eu falei, vai logo a ruim. Aí ele falou bem assim, a ruim é porque eu tive que te abrir, não deu pra fazer por vídeo. Como a cirurgia foi uma cirurgia com urgência, eu não tinha tempo hábil pra ficar vendo no vídeo onde que era que tava o problema. Então eu tive que te abrir pra uma melhor visualização. Eu falei, tá, e qual é a notícia boa? A notícia boa é que deu tudo certo. Eu tive que tirar, se eu não me engano, foi 30 centímetros do intestino. Que ele falou que ele teve que tirar 30 centímetros do intestino que tava necrosado já. Mas o bom é que foi o intestino delgado, não foi o intestino grosso. Então não precisou colocar bolsa de colostomia, que era o meu medo, ficar com aquela bolsa, né, de colostomia, onde as fezes saem tudo pra fora e depois, conforme cicatriza o intestino, eles religam o intestino novamente. E era meu medo, porque eu falava, meu, Deus sabe de todas as coisas e eu não suportaria passar por isso, sabe? É algo assim que pra mim seria muito difícil, muito complicado. Eu sei que várias pessoas passam, mas assim, Deus sabe de cada um, Deus sabe de cada pessoa. E no meu caso, eu e Eda sei que pra mim seria muito complicado passar por essa situação. E eu não precisei colocar essa bolsa de colostomia. Ok, fui pro quarto, cheguei no quarto, era mais 7 horas da noite. Minha mãe estava desesperada, porque ele falou que era em média umas 2 horas de cirurgia. Eu fiquei 8 horas no centro cirúrgico. E eu fiquei, né? Eu fiquei assim. Quando eu coloquei a mão na minha barriga e eu vi o tamanho do curativo. Mas eu não tinha visto a cicatriz. Até então eu falei, ok, importante é ter saúde, importante é que eu tô bem. Aquela frase clássica que todo mundo fala. E eu falei, tá bom, tudo bem. Tô aqui, tô viva, tô com saúde, ok. E aí o médico falou, Ieda, como você fez a cirurgia de intestino, você precisa ficar 15 dias de jejum absoluto. Você não vai poder tomar água, você não vai poder escovar os dentes, não pode cair nada no seu intestino, porque ele tá em cicatrização. Se qualquer coisa acontecer no seu intestino, cair qualquer coisa no seu intestino, corre o risco de colocar a cirurgia toda em jogo e a gente vai precisar te abrir e te operar novamente. Então você tem que seguir sua risca. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei exatamente 15 dias internada, qual
Eu não tomava água, eu morria de sede, e aí eu ficava com muita sede, eu chorava de sede. E aí a minha mãe pegava, o médico falou, ó, você só pode pegar, fazer o seguinte, pega água gelada, molha a gaze assim no copinho de água, molha a boca dela. Quando molhou a boca, você não pode engolir, você tem que cuspir essa água. E aí eu fazia esse processo, só que, tipo assim, eu ficava com muita sede, e eu ficava o tempo todo, mãe, água, ela vinha, me dava água, eu fazia esse processo e eu ficava. E a minha alimentação era por aquele soro glicosado, né? Eu tomava alimentação na aveia, então eu ficava os 15 dias dessa forma. Não podia escovar o dente, não podia fazer nada, e 15 dias eu fiquei ali. Passando os 15 dias eu recebi alta, o médico falou bem assim, Ieda, agora você vai seguir o procedimento da bariátrica. 7 dias de dieta líquida, né, sem gordura, sem nada, dieta líquida. 7 dias, depois você vai voltar no consultório comigo e eu vou verificar, tá bom. Fiquei 7 dias de dieta líquida, voltei no consultório e eu fui embora com dreno, porque como ele mexeu muito na minha cirurgia, eu tive que ir embora com dreno. Eu fui embora com dreno, chegou lá no consultório depois 7 dias, né, depois da minha alta. Voltei lá, ele foi ver se podia tirar o dreno, só que tava saindo muita secreção ainda. Ele falou, ó, ainda não vou retirar o dreno, mantém a alimentação líquida. Eu fiquei mais 7 dias na alimentação líquida. Passou esses 7 dias na alimentação líquida, ele falou assim, volta no consultório. Voltei no consultório para ver se podia tirar o dreno, ainda não tava apta para tirar o dreno. Ele falou, mais 7 dias na dieta líquida. Eu fiquei mais 7 dias na dieta líquida, voltei no consultório. Quando eu voltei no consultório, ele tirou o dreno. Só que já tinha passado 1 mês e pouco da minha cirurgia. 1 mês e 7 dias, 10 dias, por aí. E aí ele foi retirar o dreno. E o dreno tava cicatrizado já, né? Na pele, né? Porque é aquele tubo que fica lá dentro da cirurgia, aquele cano que fica lá dentro, um pouquinho pra fora pra poder drenar a sujeira que tem. E já tinha enraizado junto com a minha pele. E pra tirar aquele dreno, eu gritei horrores. Eu gritava no consultório. Ele passou anestesia, só que o local não pega, né? Porque tá ali inflamado, não pega anestesia. Enfim, tirei o dreno. Tirei o dreno, ele falou, ó, pode ir pra alimentação pastosa e volta no consultório. Fiquei 7 dias na alimentação pastosa, voltei no consultório. Mais 7 dias na alimentação pastosa, voltei no consultório. Aí ele liberou pra alimentação sólida. Quando eu voltei pra alimentação sólida, já fazia quase 2 meses da cirurgia bariátrica. Então, assim, fazia quase 2 meses que eu não sabia mastigar, que eu não mastigava nada. E eu comecei a ter engasgos, porque eu não conseguia mais engolir, meu estômago meio que rejeitava aquela alimentação. E eu tinha engasgo, eu falava, não quero comer, e eu precisava comer porque o corpo precisa. Então, assim, eu perdi muito mais peso, além do que a bariátrica, né, espera da bariátrica, eu perdi muito mais peso por conta dessa cirurgia. E fiz o procedimento, tava tudo bem, tava tudo certo, as vitaminas ok, fiz os exames normal, tudo bem, tudo certo. Passou exatamente... e a cirurgia do intestino eu fiz 4 dias após a cirurgia bariátrica. Dia 2/6 de 2022 eu fiz a cirurgia bariátrica, dia 6/6 de 2022 eu fiz a obstrução intestinal. E aí, ok, eu fiz esse processo da cirurgia, passou, vida que segue, tudo em paz. E aí a empresa mudou o meu convênio, a empresa que eu trabalhava falava, Ieda, agora você não vai fazer mais Você não vai fazer mais... a gente vai mudar o convênio de Unimed, vai pra Santa Casa. E o meu médico não atendia a Santa Casa. E eu lembro que eu tava com a minha mãe internada no hospital. Antes de mudar o convênio, eu tava com a minha mãe internada no hospital. Porque ela foi passar por um processo cirúrgico, fez uma cirurgia de coluna, deu complicação, pegou uma infecção no hospital, ficou 30 dias internada. Foi pra UTI. Eu fiquei os 30 dias da minha férias dentro do hospital com a minha mãe. Minha mãe chegou a ir pro centro cirúrgico novamente por conta de infecção hospitalar, que teve que refazer a cirurgia. Então, assim, foi um caos. Mas, graças a Deus, ela tá bem. Graças a Deus, deu tudo certo. Só que no período enquanto eu tava no hospital com ela, eu comecei a sentir uma dor muito forte no pé da barriga e vomitar muito, vomitar. No pé da barriga não, né? No estômago. E vomitar muito. Eu tava com tanta dor que eu tava de acompanhante da minha mãe, eu perdi a consciência. Eu fui levada para um socorro lá embaixo da Santa Casa. Quando chegou lá, eles me examinaram. E aí fizeram um exame de imagem e viu que eu tava com pedra no rim e pedra na vesícula.
Pedra no rim, eles falaram que eles teriam que me internar, porque a pedra tava no canal da uretra, e por isso que foi a dor que eu senti. E que aquela pedra ali não tinha passagem. Eu precisava operar para poder tirar aquela pedra. Ou então eu tomar um medicamento que faz com que dilate o canal da uretra, né? Para que essa pedra possa tentar sair. Ele falou que ia me internar, eu falei, não posso ficar internada, que eu tô com a minha mãe internada no quarto andar e só tem eu de acompanhante. Só tem eu, minha mãe só tem eu agora. E aí eu peguei e falei, eu não posso ficar internada. O médico falou, Ieda, pra você cuidar da sua mãe, você vai ter que estar bem. Eu não posso te dar alta. E aí eu fiquei internada aquele dia, fiquei desesperada, mandei mensagem pra primas minhas pra poder ir pro hospital, pra poder ficar com a minha mãe, porque minha mãe teve 2 filhas, só que ela perdeu uma filha, né, há 8 anos atrás. Então só ficou eu. Então, perdeu minha irmã com 29 anos de idade num acidente de moto. E só ficou eu. Então, só tinha eu pra ficar com ela. E aí eu desesperada, minha prima ficou lá no hospital com a minha mãe, e ela falou, e alguém pra ficar contigo? Eu falei, esquece de mim, deixa que eu me viro, fica com a minha mãe. E aí, ok, fiquei internada, no outro dia o médico passou, falou bem assim, vai precisar fazer cirurgia. Eu falei, não vou operar. Eu não vou operar porque eu não posso passar por uma cirurgia, se eu tiver alguma complicação, minha mãe tá internada, eu não posso, eu tenho que ficar com a minha mãe, eu não tenho condições de operar no momento. Ele, então tu quer receber alta com medicamento? Eu falei, eu vou receber alta com esse medicamento vai fazer efeito. Recebi alta com medicamento, comecei a tomar o medicamento, ele falou, ó, tem um prazo de 30 dias pra poder sair essa pedra. Se você tiver crise, você volta. E eu fui tomando medicamento e eu não senti mais dor. E ele falou assim, você tá com muita pedra na vesícula, você vai ter que procurar o seu médico pra poder fazer a retirada da vesícula, porque isso pode dar problemas futuros. Eu falei, tá bom. Só que melhorou os sintomas, me afastaram do hospital, porque eu tava 30 dias insanos no hospital. E aí falaram, pode ser isso, né, que você não tá se alimentando direito, tá preocupada, fica um pouquinho em casa, eu fico aqui com a tua mãe. E aí, em 4 dias depois, minha mãe recebeu alta, né. Eu fiquei em casa, me cuidando, tomando esse medicamento, e minha prima ficou lá no hospital com a minha mãe. Ok. Quando eu procurei meu médico, saí de lá, procurei meu médico estava de férias. E aí ele falou assim, Ieda, só que tinha a equipe dele, o filho dele é da equipe dele. E aí ele falou assim, meu pai tá de férias, só que cirurgia da vesícula é uma cirurgia muito simples, é 20 minutinhos que a gente faz a cirurgia, retira a vesícula por vídeo, a gente vai fazer essa cirurgia em você pra que não demore tanto tempo, você não tenha crise. Eu falei, tudo bem, muito simples, vamos lá fazer essa cirurgia. Minha mãe recebeu alta em fevereiro de 2023. Quando foi em abril, eu fiz todos os processos, né? Quando foi 10 de abril de 2023, eu fui submetida à cirurgia. Fiz a cirurgia, me internei, né? Minha mãe tava no hospital, minha mãe tinha recebido alta, só que minha mãe pegou uma infecção muito grave no hospital. Eu falei, mãe, eu não quero que a senhora vá pro hospital. É uma cirurgia muito simples, né? Eu vou lá, me interno sozinha, faço o procedimento e volto pra casa. E aí eu comprei uma briga com minha mãe, porque ela falou, não, eu não vou deixar vocês sozinha. Eu falei, eu vou sozinha. E ela falou, não, você não vai sozinha. E aí ela falou, que hora você tem que estar no hospital? Eu falei, quando eu for eu te aviso. E eu fui pro hospital sem avisar minha mãe. Porque eu não queria que ela fosse. E aí fui, me internei, fiz o procedimento. Quando eu saí do procedimento, o médico falou assim, eu sentia muita dor no pós-cirúrgico, né? Ali aguardando, né, no repouso, pra voltar pro quarto. E aí ele falou, Ieda, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, o quê? Eu não consegui finalizar a cirurgia. Eu falei, como assim não conseguiu finalizar a cirurgia? Devido às suas cirurgias anteriores, a sua vesícula tá grudada no intestino grosso. E entre perfurar o intestino grosso e colocar uma bolsa de colostomia, você sair daqui com uma bolsa de colostomia, eu preferi fechar e não concluir a cirurgia. Você vai controlar 100% em alimentação e mais pra frente a gente vê como vai ser feito. No momento não deu pra fazer essa cirurgia com sucesso. E eu falei, o que foi feito? Aí eu comecei por vídeo, não consegui finalizar por vídeo, eu tive que abrir. Eu não consegui acesso mesmo assim e eu fechei porque corri o risco de eu perfurar o seu intestino grosso. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, como assim? Ele me abriu, ele fez todo o processo e não fez a cirurgia. Mas eu pensei, né, que eu sempre sou positiva, eu sempre penso pelo lado positivo. Eu falei, eu tô com saúde, eu tô aqui, eu tô viva. É o que importa, vamos lá. E aí eu recebi alta de lá. Como ele mexeu muito, tava com muita dor, muita dor.
Eu recebi alta, no outro dia ele falou, vou deixar você um dia de observação e vai receber alta. Recebi alta no outro dia ele falou assim, Ieda, você vai pra casa e vida que segue. Você vai ficar, né, 14 dias de atestado e vida que segue. Tá, fiquei os 14 dias de atestado. Só que passou uma semana depois, minha barriga começou a inchar muito, ficou muito vermelha, muito dolorida. Parecia que eu tava grávida. E aí eu falei, isso aqui não é normal. Mandei mensagem pra ele, ele falou, não, é porque eu mexi muito, é processo normal, né, e tal. Eu falei assim, eu já passei por um pós-cirúrgico, né, eu sei que isso não é normal, então assim, eu quero um exame de imagem. Ele falou, mas qual a necessidade do exame de imagem? Eu falei, eu quero um exame de imagem. Ele fez um exame de imagem. Nisso que ele fez o exame de imagem, apareceu que eu tava com um abscesso de 10 milímetros, não sei o tamanho exato agora, 3 centímetros, alguma coisa assim. Não sei o tamanho exato agora. Mas falou que eu tava com abscesso. O que aconteceu? Ele mexeu tanto na cirurgia, lá dentro formou uma bolsa de líquido, porque eu não saí com o dreno dessa vez. E lá dentro formou, o que não saiu da cirurgia ficou pra dentro. E aí formou tipo como se fosse uma bolsa de líquido lá dentro. E ficou essa secreção toda da cirurgia. E aí ele falou assim, vou ter que drenar. Vai amanhã no consultório que eu vou drenar. Cheguei no consultório, quando eu cheguei no consultório, o pai dele já estava de volta de férias. Quando ele viu meu nome, ele falou assim, tem uma coisa errada, né? É uma paciente complicada. E aí ele foi, me chamou e falou assim, Ieda, pode entrar lá que eu vou te atender. Tá bom, quando o filho dele chegou no consultório, ele já tava me atendendo. Ele deu anestesia, a anestesia não pegou porque tava tudo inflamado lá dentro. Ele começou com a seringa, drenar com a seringa. E colocou a seringa e puxou. Quando ele puxou, tava aquele líquido escuro com um cheiro insuportável de peixe. E ele começou a drenar e não parava de sair mais. Ele falou bem assim, eu vou ter que abrir um ponto aí pra poder sair essa secreção. Não pode ficar aí dentro. Ele abriu um ponto e começou a apertar. Ele falou, eu vou tirar tudo que tem pra tirar. E esse é o processo que você vai fazer em casa. Você vai com isso aberto. Você vai colocar uma gaze, aí você não vai fechar, você não vai fazer nada. Você vai colocar só um curativo, assim, uma fralda que seja, algo só pra sair essa secreção e não te sujar. Mas você não vai abafar isso, você não vai fechar, você não vai fazer curativo. Você só vai colocar pra sair e não te sujar. Falei, ok, fazia esse processo em casa, fazia em casa. E aí a minha mãe ficou chateada comigo, porque eu não avisei pra ela do horário que eu ia na cirurgia. E ela ficou sem falar comigo durante esse tempo. A pastora foi em casa, viu como que tava, porque até então eu não falei pra ninguém como é que tava, o que tinha acontecido depois. Ela viu como é que tava, ela falou, não, o que é isso? Aí ela falou pra minha mãe. Quando ela falou pra minha mãe, porque pra minha mãe eu tava em recuperação e tava tudo bem. Quando ela falou pra minha mãe o que tinha acontecido, minha mãe foi e eu morava no quarto andar, né? E minha mãe não podia subir escada por conta dos problemas de saúde dela. Ela subiu escada e foi lá e me ajudou e conseguiu drenar porque eu não tinha força, porque eu tava na dieta líquida e aí eu não tinha força pra poder drenar aquilo e doía e aí minha pressão caía e eu começava a passar mal, mas enfim, ela foi lá, me ajudou, concluiu esse processo. Voltei a trabalhar. 15 dias depois que eu volto a trabalhar, eu começo a sentir muita dor novamente na barriga. Quando eu vi, fui no pronto atendimento, o médico falou, faz o exame de imagem, fiz o exame de imagem e voltou novamente ao abscesso. Aí ele me levou pra sala de microcirurgia, abriu 2 pontos, drenou tudo que tinha que drenar, lavou tudo que tinha que lavar por lá dentro. E falou assim, você vai tomar esse antibiótico pra poder cicatrizar. Fui com o processo, beleza, tudo certo, tudo incrível. Depois, o RH da empresa me notificou que iria mudar o plano. Não seria mais Unimed, seria Santa Casa, Santa Saúde. E meu médico não atende Santa Saúde. Eu falei pra ele, doutor, faz uma carta pra mim com um procedimento de tudo o que aconteceu, né? Porque eu preciso migrar, preciso procurar um outro médico, ele precisa saber o que aconteceu pra poder fazer o tratamento. Ele fez uma carta com tudo o que aconteceu comigo e aí eu fui fazer atendimento no Santa Saúde. Fiz atendimento no Santa Saúde durante um período. Quando foi no fim do ano de 2024, eu descobri que eu estava grávida. E então, o processo que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu tava que eu estava entrando na menopausa precoce, eu acabei engravidando.
E o médico falou que não tinha possibilidade de engravidar. E eu engravidei. Ok. Engravidei, descobri que estava grávida. E eu fui e fiz os procedimentos da gestação, né? Comecei a fazer os exames, tudo da gestação. Foi avançando a gestação, eu tive vários problemas, eu tive sangramento, eu tive infecção no útero, eu tive o colo do útero curto, eu fiquei afastada durante meus 9 meses de gestação. Eu trabalhava 15 dias, me afastava 14. Trabalhava 15 dias, me afastava 14. E assim foi durante a gestação toda. E os 14 dias que eu ficava era repouso absoluto, sempre acontecendo alguma coisa, sempre correndo risco de sofrer um aborto espontâneo. O médico tinha falado pra mim: Ieda, você não chega até os 9 meses, então prepara tudo, deixa o enxoval todo preparado, porque o máximo que você vai conseguir chegar é com 7 meses. E ora muito para que você chegue nos 7 meses, porque antes disso é muito complicado uma criança sobreviver, né? Pode ter vários riscos. E eu falei, ok. E eu ficava com aquela coisa na cabeça, aquela aflição: meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho. Eu sempre sonhei em ter um filho. Óbvio que não nas condições com que aconteceu tudo, né? Porque eu já não estava mais no relacionamento, mas eu sonhei em ter um filho. Eu sempre sonhei em ter um filho. Então, quando Deus me deu um filho, quando ele permitiu que eu tivesse esse filho, eu falei, é isso. É o meu filho. E ok, eu fiquei nesse processo todo da gestação. Durante a gestação, foi passando, passei de 7 meses, pra glória de Deus. Quando foi durante a gestação, eu passei, eu tive crise de vesícula. Eu tive 2 crises de vesícula. Eu tive uma crise muito forte com 8 meses, mas tomei medicação, passou. Com 9 meses, com 38 semanas, eu tive uma crise de vesícula, que eu fiquei 24 horas vomitando. Eu não parava de vomitar, não parava de vomitar. E aí eu fui pro hospital, que eu sentia muita dor, fui pro hospital. Chegando no hospital, o médico falou assim: Ieda, examinou meu filho pra ver se tava tudo bem com ele, falou que tá tudo certo com ele. Você vai precisar ir para um outro hospital, porque aqui é só maternidade. Pra poder, eu vou te encaminhar pro cirurgião pra ele te avaliar. Mas pra mim é risco de cirurgia. E aí eu fui pra esse cirurgião, pro outro hospital. O médico falou assim: Ieda, pelos sintomas, você deve estar com crise muito forte da vesícula, eu vou fazer um exame de sangue. Se der muito alterada, a gente vai ter que ir pra cirurgia de emergência. Eu falei, tá, mas eu tô gestante, como funciona? Ele, não, aqui não tem maternidade, a gente vai fazer a cirurgia da vesícula, a gente não mexe na criança, vai permanecer aí do jeito que tá, e quando for pra ele sair, ele sai. Eu falei, como assim? E eu, desesperada por tudo que eu passei durante a gestação, falei, como assim? Eu com 38 semanas, meu filho já podia nascer, e eu vou passar por uma cirurgia, vai deixar meu filho lá, e se eu pego uma infecção, se acontece alguma coisa com meu filho, eu comecei a surtar no hospital. E aí eu comecei a pedir pra Deus, eu falei, não, Deus, que não dê nenhuma alteração, por favor, e eu pedia. E eu falei assim, tá bom, fiz exame de sangue, o médico falou assim, Ieda, deu alteração sim, só que dá pra segurar ainda, eu vou pedir pra você ter essa criança, assim que você tem essa criança, você procura o médico com urgência pra poder fazer o procedimento. Eu falei, tá bom. Na outra semana meu filho nasceu de parto normal, espontâneo. O médico tinha falado pra mim que eu não poderia fazer uma cesárea por conta dos riscos que eu tinha das outras cirurgias que eu tive e que eu corria risco se eu fizesse uma cirurgia cesárea. Meu filho nasceu de um parto normal, qual eu achava que eu não ia conseguir. 30 minutos de parto, porque eu estava em trabalho de parto em casa, eu não sabia que eu estava em trabalho de parto. Cheguei no hospital com 9 centímetros de dilatação. 40 minutos depois meu filho nasceu de parto normal, saudável, com 2,9 kg, 48 centímetros, respirando bem, tudo incrível, graças a Deus. E aí eu tive meu filho, vim pra casa, fiquei cuidando do meu filho, falei, não vou procurar médico agora porque eu tô com meu filho, quero cuidar do meu filho. Quando meu filho tava pra completar 2 meses, a gente recebeu uma visita aqui na igreja, né? Qual falaram assim pra mim, Ieda, olharam pra mim e perguntaram meu nome, eu peguei e falei, né, meu nome. Aí falou assim, Ieda, se não me engano era a pastora Nádia. E ela falou assim, Ieda, você já apresentou esse menino pra Jesus? Eu falei, ainda não. Eu já tinha um plano de apresentar ele, mas eu queria esperar todo mundo poder estar. Eu queria esperar
todo mundo que eu queria que estivesse presente nesse momento, para estar junto. E um trabalha, e o outro trabalha, e as folgas não estavam casando. E eu falei, tá bom, vou apresentar ele sim. Passou 2, 3 dias depois disso, meu filho caiu da cadeirinha, de uma cadeirinha daquela de balanço. Fui com ele pro hospital. Ele teve um sangramento, né, interno, teve um sangramento no cérebro, né? E aí ele ficou 3 dias de observação. O médico falou, ó, precisa drenar. O corpo precisa absorver esse sangramento. Se o corpo absorver esse sangramento, a gente dá alta. Se o corpo não absorver esse sangramento, ele vai ter que ficar aqui. E pode correr o risco de ter um processo cirúrgico. Eu falei, não é possível. Meu filho, não. Já basta em mim, meu filho, não. Eu fiquei 3 dias no hospital, graças a Deus o corpo absorveu e ele recebeu alta. Ele recebeu alta quando foi no outro dia. Isso foi 7 de dezembro que ele recebeu alta. Quando foi no outro dia, eu vim pra casa e durante a madrugada eu comecei a sentir muita dor. E eu vomitava muito. Eu falei, não é possível que a crise de vesícula de novo. Mandei mensagem pra minha mãe veio aqui em casa de manhã, foi com a gente pro hospital. Eu fui pro hospital, fiquei lá no hospital, tomei medicamento na veia, nada, não passava dor, o médico pediu um exame de imagem. Quando eu fui fazer o exame de imagem, deu alteração no pâncreas, no fígado e na vesícula. Ele falou que eu tava com crise de pancreatite, que é quando uma pedra da vesícula escapa e atinge o pâncreas e fica, né, ali pelo processo digestivo, e precisava localizar essa pedra. E a minha urina tava cor de Coca-Cola, que eles falam, né, muito escura. E aí eu fui pro hospital e eles falaram, você vai ter que internar. Eu falei, meu filho, a gente vai ter que te internar, ele não pode ficar com você. Fiquei internada, fiquei 8 dias internada. Nesses 8 dias que eu fiquei internada, falaram que eu precisava ir pra cirurgia. Fui encaminhada pro centro cirúrgico, né? O médico me avaliou, falou assim, Eda, sua cirurgia está agendada para amanhã. Fiz o jejum, fiz todo o procedimento, eletro, passei pelo anestesista, o anestesista foi no quarto, fiz todo o procedimento, falou que a cirurgia vai ser amanhã, no sábado. Tá. Fiz o processo todo, fiz o jejum. Quando chegou no horário que estavam pra me buscar, ninguém vinha me buscar, eu perguntando, falou, Ieda, o médico, o responsável pela cirurgia, entrou em contato aqui e falou que não é pra gente te operar hoje, que ele quer estar presente, que seu caso é muito delicado. Ok. Ele remarcou pra segunda-feira. Ok, fiz tudo, fiquei internada. Quando foi na segunda-feira, eles falaram, de domingo pra segunda, né, você vai fazer jejum. Primeiro jejum de 12 horas, que eu fiz, né, pra fazer a cirurgia que não foi feita. Segundo jejum, ele falou, você fica de jejum que a gente vem te buscar. Foi passando o processo, a pastora chegou lá no hospital, minha tia chegou no hospital, a gente tava em oração, minha mãe, eu, a pastora, minha tia, todo mundo em oração. E aí eles perguntaram assim, Eda, tá pronta? Eu falei, tô pronta. E aí eles falaram bem assim, tá bom, já vem te buscar. Eu com a camisola, com a roupa toda pronta, eles, daqui a pouco, em vez da maca, veio um médico do centro cirúrgico. E o médico falou assim, Eda, sua cirurgia foi cancelada. Falei, como assim minha cirurgia foi cancelada? Ele, sua cirurgia foi cancelada. Porque o seu quadro é muito delicado pra você operar assim em hospital. É melhor você operar via ambulatório, fazer os procedimentos todos externos, porque aqui no hospital corre o risco de você pegar alguma infecção, corre o risco de você fazer alguma coisa. E aí, eu ao mesmo tempo aceitei, ao mesmo tempo eu não aceitei. Eu falei, eu fiquei 8 dias longe do meu filho, eu fiquei 8 dias aqui, eu quero resolver esse problema logo, vocês vão me dar alta com esse problema e se eu tiver outra crise... Aí ele, eu falei, corre risco de eu ter outra crise? Ele corre. O risco de você sair daqui hoje, você ter outra crise amanhã. Mas corre o risco de você não ter crise também até operar. E eu fiquei, indignada com aquilo. E eu ficava buscando resposta, eu falei, como assim? Eu quero resolver logo esse problema, porque eu quero estar bem pra cuidar do meu filho. E eu fiquei assim. E aí eu falei bem assim, eu quero uma carta de tudo que aconteceu. Ele, tá bom, a gente vai fazer. Eu falei, tá, e se eu for num ambulatório e o médico não quiser me operar? Aí a gente não pode responder pelos médicos, né? E eu fiquei assim, eu falei, não é possível. Fui, e aí eu falei assim pra ele, eu falei eu vou fazer, tá bom, eu vou de alta. Ele, você aceita alta? Eu falei, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que aceitar alta.
Mas falaram que ia me operar na segunda, que o médico ia estar aqui, vocês não vão operar porque ele, ó, o médico não quer te operar porque ele falou que corre o risco de você ficar na mesa de cirurgia. A gente não vai te operar. Eu falei, não viram isso antes? Ele, o médico não vai te operar e não adianta discussão, a gente não vai te operar aqui. Eu falei, tá bom, então. E aí, começou a live de segunda-feira, que tem uma live que a igreja faz, né? Começou a live de segunda-feira. E a live de segunda-feira foi sobre livramento, a live de segunda-feira foi sobre posicionamento. E a live de segunda-feira foi meio que incomum, porque quem fez a live foi o pastor Ismael. O pastor Israel que fez a live. E ele não tem, o hábito de fazer a live, né? Sempre é uma outra pessoa que faz. Justamente nesse dia era ele. E falou muito sobre posicionamento, que Deus quer que você se posicione. Enquanto você não se posicionar, as coisas não vão pra frente. Enquanto você não se posicionar, as coisas não vão ter mudança. E é só posicionamento da sua parte. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. E sempre batendo nessa mesma tecla. E eu recebi algumas mensagens antes dessa cirurgia falando que não era pra eu ir pra cirurgia, de que eu tava correndo risco de vida, e eu falei, ignorei todo mundo, eu falei, eu vou porque eu preciso ir. E só que eu tava com muito medo, porque antes, quando a pastora chegou lá, eu fiz uma chamada de vídeo com meu filho, e meu filho não chora por nada. Eu fiz a chamada de vídeo com meu filho, ri com ele, quando eu tava me despedindo dele, ele começou a chorar muito, ele chorava, ele gritava, ele berrava. Eu falei, o que tá acontecendo, e aí eu desliguei pra ele parar de chorar, e ali eu fiquei com medo. Eu falei, eu não quero ir pra essa cirurgia. E aí, só que aí o médico veio e não fez a cirurgia. Recebi alta, fui fazer o processo todo, fui buscar médico, busquei o médico. E aí, nesse meio tempo, o RH da empresa entra em contato e fala assim, Eda, vamos mudar o plano. A gente vai voltar pra Unimed, porque Santa Saúde tá tendo muita reclamação. Voltou pra Unimed. Nisso que voltou pra Unimed, quem é o médico da Unimed que pode me atender? O meu médico. Voltei no meu médico. Levei tudo pra ele, os laudos, levei tudo pra ele o que aconteceu. Ele falou bem assim, não, a gente vai te operar, eu vou te operar. E vai dar tudo certo. Ele falou, vai fazer os exames de imagem. Eu fiz os exames de imagem, fiz todos os exames, mandei pra ele os exames. E aí, quando eu fiz um exame, apareceu algo assim, vesícula hiperdistendida, com tamanho de não sei o quê. E tipo assim, muitos detalhes assim no exame, que me assustou. Eu falei, eu vou mandar mensagem pro meu médico. Mandei mensagem pra ele no WhatsApp, falei assim, doutor, apareceu isso aqui. Ele falou bem assim, Eda, não dá pra esperar. Eu vou te mandar a guia, você vai internar e eu vou te operar. Não dá pra esperar. Aí eu fiquei assim, né, por que não dá pra esperar, né? Ele falou, tá correndo risco de romper a tua vesícula. A gente vai ter que operar com emergência. Fui pro hospital com emergência de novo, fui com a guia, fui com tudo bonitinho. Chegou lá, ele foi pra me operar. E fez a cirurgia, conseguiu retirar a vesícula. A vesícula, ele mexeu muito, ele falou que mexeu muito pra tirar a vesícula. E a minha vesícula estava se despedaçando, porque ela estava prestes a romper. Só que ele conseguiu concluir por vídeo. Tirou a vesícula, mostrou as pedras, que no final depois eu vou tirar foto de tudo, dos laudos de tudo, pra ficar tudo gravado bonitinho. Mostrou as pedras da vesícula, o tamanho das pedras que estavam. Até as pedras se desfaziam por conta de que tava tudo podre lá dentro. Ele falou, Ieda, estava tudo podre lá dentro. Então, a gente não podia esperar mais. Corria o risco, você estava correndo um sério risco de vida. Ele conseguiu concluir a cirurgia, por vídeo. E conseguiu concluir com sucesso. Eu voltei nele, ele falou, ó, você vai sentir bastante dor, porque foi muito complicado, eu tive que mexer muito, eu machuquei muito lá dentro, então você vai sentir. Mas deu certo. E aí ele falou que ia dar certo, e deu certo. E ele falou assim, ora bastante para que eu consiga concluir por vídeo. E a cirurgia foi concluída por vídeo. Não teve mais nenhum corte, não teve mais nada. Só que, por conta da cirurgia, eu fiquei 30 dias com muitas dores. Eu fiquei 30 dias sem conseguir trocar a fralda do meu filho. Eu fiquei 30 dias sem conseguir pegar meu filho no colo. E assim, eu fiquei 14 dias de atestado e depois eu voltei a trabalhar, porque eu falei, eu não posso me afastar. Porque eu já me prejudiquei muito na empresa, né, por conta desses processos de afastamentos,
tudo mais. Não que eles me cobrassem nada, mas por mim mesmo, pelo meu profissionalismo. Eu não queria me afastar mais. E aí eu peguei e fiz esse processo todo. Eu falei, não, eu vou pegar 14 dias e vou voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar, mas eu sentia muita dor, mas voltei a trabalhar. E depois dos 30 dias, voltei no médico, tudo certo. Ele refez os exames, ele tocou cicatrização ótima, cicatrização ok, tudo certo. Sem a vesícula. E consegui pegar meu filho no colo. É algo que eu pedia muito. Peguei meu filho no colo, consegui dormir com meu filho, consegui trocar a fralda do meu filho. Então, assim, o que eu mais pedia pra Deus é que eu conseguisse pegar meu filho no colo. Porque desde que eu me tornei mãe, eu não fiz mais nada sem meu filho. Porque eu não quis mesmo, eu não queria. Eu sempre sonhei em ser mãe, então eu queria fazer tudo com meu filho, ir pra onde eu vou e meu filho vai. Se ele puder ir, eu vou. Se ele não puder ir, eu não vou. E com o maior prazer do mundo eu falo isso. Eu não falo isso com peso de, ai, não, quero sair, eu quero fazer isso, não. Eu faço tudo com ele. Ele não me atrapalha em nada. E é a minha maior companhia, assim, fazer tudo com ele. E eu senti muito durante esse tempo de que eu não podia pegar ele, de que ele queria um colo e eu não podia pegar ele no colo, sabe? Foi muito complicado pra mim esse processo, assim. Mas deu certo esse processo. E assim que eu recebi alta com ele do hospital, eu apresentei ele pra Jesus. E as coisas têm melhorado muito. Eu voltei pra Cristo, sabe? Porque eu vi que as coisas estavam desandando, que não tinha jeito, não tem uma outra opção, sabe? Tudo ia de água abaixo e tudo ia pior. E eu sei que todo mundo me falou também, Deus usou várias pessoas pra me falar que se eu fosse pra aquela cirurgia eu não ia voltar. E eu senti isso na chamada de vídeo que eu fiz com meu filho. E ele chorou desesperado, eu falei... E ali eu fiquei com muito medo, eu não tava com medo, mas ali eu fiquei com muito medo. Mas Deus usou até as enfermeiras lá, que quando eu comecei a discutir com o médico, porque não resolveu o meu problema, a enfermeira chegou lá e falou bem assim, mãezinha, Deus sabe de todas as coisas. Se não era pra ser, não é pra ser, não discute. E ali eu entendi mais uma vez, eu falei, meu Deus, usou várias pessoas pra me mostrar as coisas, pra me mostrar tudo, e eu teimando, e eu ali questionando, sabe? E aí eu só tenho uma coisa pra falar, eu agradeço a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de vida, eu agradeço a Deus por estar aqui, eu agradeço a Deus por poder estar com meu filho, por poder me dar saúde pra cuidar do meu filho, pra criar meu filho, pra ver as coisas, o desenvolvimento dele, sabe? Eu só agradeço a Deus por tudo. E por ter me dado mais uma oportunidade, independente da minha rebeldia, independente de eu saber o que eu precisava fazer e fazer tudo o contrário, tinha gente orando por mim. E ele não me abandonou. E agora eu oro por mim. Agora a oração é minha. Eu oro por mim. Eu sei que muitas pessoas oram, mas eu oro por mim. Todos os dias, agora eu tenho o hábito de orar por mim, orar pela minha família, orar por todas as pessoas, sabe? E principalmente por mim mesmo. Ninguém precisa orar por mim, porque eu tenho voz ativa, eu tenho intimidade com Deus pra isso. Pra que eu ore, pra que Ele atenda as minhas orações. E assim, agora eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a Deus. E esse testemunho aqui ficou um pouco extenso. Tem muito mais coisas pra contar, mas eu tentei resumir o máximo possível pra que não fique tão extenso. E hoje em dia eu tenho saúde. Hoje em dia eu posso me alimentar, que antes de eu fazer o processo, desde que eu me internei lá em dezembro, até eu fazer a cirurgia dia 31 de janeiro, eu fiquei um mês praticamente comendo gelatina, porque eu não conseguia comer nada. Então eu fiquei comendo gelatina, eu só comia gelatina, porque eu não conseguia comer nada, tudo doía meu estômago. E agora eu consigo me alimentar, agora eu consigo comer normal, agora eu consigo comer de tudo. Agora eu consigo cuidar do meu filho. Agora eu consigo fazer tudo, sabe? Eu consigo agradecer a Deus. Agora eu consigo fazer tudo sem dor, sabe? E quando Deus fala pra gente não temer que Ele tá com a gente, Ele realmente tá. Quando Ele fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas que Ele venceu o mundo, eu realmente passei por muitas aflições. E Ele realmente esteve comigo nesses momentos. E eu venci junto com Ele, sabe? Por não ter desistido. E eu agradeço a Deus por Ele não largar minha mão, por Ele não desistir de mim.
Então só tenho uma coisa a falar pra vocês, se possível for, não abandone Jesus. Não abandone o barco, ele tá contigo, independente de qualquer situação. Quando a gente acha que ele não tá, quando a gente acha que ele não tá ouvindo, ele tá ali atento às nossas orações, só pedindo para que a gente abra a boca e fale. A gente precisa falar para que ele possa intervir. Ele sabe de todas as coisas, mas ele quer a nossa ação. Oração. Precisa da nossa ação. Ele quer que a gente fale, ele quer que a gente tenha intimidade com ele. Então, assim, graças a Deus eu tô aqui. Graças a Deus eu tenho saúde. Ele me deu mais uma oportunidade. Eu me batizei em 2016. E por conta de alguns processos internos e falha do homem, porque o homem falha, Deus não, Deus é perfeito, mas o homem falha. Falhas do homem, julgamentos em igreja. Eu falei assim, eu não vou mais, a pessoa tá me julgando, eu não quero saber mais disso, e eu me afastei. Ali eu me afastei. E ali as coisas pra mim estavam todas normais, mas estava indo de mal a pior e eu não percebia, pra mim tava tudo certo. E não tava tudo certo. E eu cheguei no fundo do poço. Mas no fundo do poço que eu cheguei, Deus me deu a mão e falou, eu vou te dar mais uma oportunidade porque tu é minha. E pra honra e glória do Senhor, eu aqui estou. E eu sou dele. E eu renovei meus votos, eu voltei pra ele. E com felicidade, não com peso. E pra não ficar tão extenso, mais uma vez, esse é meu testemunho. E espero que possa tocar algumas pessoas que passam pela mesma coisa, algumas pessoas que talvez estejam desencorajadas, algumas pessoas que talvez não tenham força para seguir. Eu falo, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Só precisa fazer isso. Eu vou deixar os laudos, a foto das minhas pedras, as minhas filhinhas que saíram, tudo, pra ficar tudo documentado, tudo registrado, tá? Mas eu agradeço a oportunidade, eu agradeço por vocês terem me escutado até aqui. Eu agradeço a Deus por me permitir contar esse testemunho de muitos outros que eu tenho e que eu ainda vou contar. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, cuide, guarde, livre de todo mal. E fiquem com Deus, que eles protejam vocês como tem me protegido. Amém?